Princípios do direito das coisas. A. Princípio da aderência ou da especialização ou princípio da inerência. B. Princípio do absolutismo. C. Princípio da publicidade ou princípio da visibilidade. D. Princípio da taxatividade ou princípio numerus clausus. Por exemplo, Código Civil, artigo 1225, caput, mais os incisos 1 ao 13, que são numerus clausus. E. Princípio da tipicidade. F. Princípio da perpetuidade. G. Princípio da exclusividade. H. Princípio do desmembramento ou princípio da elasticidade. Princípios fundamentais do direito das coisas. No estudo do direito das coisas, destacam-se, dentre outros, os seguintes princípios, A. Princípio da aderência, da especialização ou inerência. B. Princípio do absolutismo. C. Princípio da publicidade ou da visibilidade. D. Princípio da taxatividade ou numerus clausus. E. Princípio da tipicidade. F. Princípio da perpetuidade. G. Princípio da exclusividade. H. Princípio do desmembramento ou da elasticidade. Primeiro princípio. A. Princípio da aderência, da especialização ou princípio da inerência. Tal princípio da aderência, o direito real estabelece um vínculo, uma relação de senhoria direta e imediata entre o sujeito e a coisa, não dependendo da colaboração de nenhum sujeito para existir. A aderência do direito real à coisa é consequência do fato de que o direito real permanece incidindo sobre o bem, ainda que este circule de mão em mão e se transmita a terceiros. Diz-se que o direito segue a coisa, entre parênteses, jus persequendi, fecha parênteses. B. Princípio do absolutismo. Os direitos reais se exercem contra todos, entre parênteses, erga omnes, fecha parênteses, que devem abster-se de molestar seu titular. Em função deste princípio do absolutismo, surgem os direitos de seu titular, perseguir a coisa e de reivindicá-la em poder de quem quer que esteja, entre parênteses, direito de sequela, barra, jus persequente, fecha parênteses, bem como o direito de preferência, entre parênteses, jus praferendi, fecha parênteses. Terceiro princípio, princípio da publicidade ou princípio da visibilidade. O princípio da publicidade ou visibilidade é condição da operabilidade do princípio do absolutismo. Os direitos reais só podem exercidos contra todos se forem ostentados publicamente. A publicidade das coisas imóveis se dá pelo registro no cartório de registro de imóveis. Já das coisas móveis, entre parênteses, estamos falando do princípio da publicidade, fecha parênteses. Já das coisas móveis se dá por meio da posse, que se efetua pela tradição. Quarto princípio, princípio da taxatividade ou numerus clausus. Os direitos reais são criados somente pelo legislador. Tratando-se do princípio da taxatividade, ou princípio numerus clausus, isto quer dizer, a lei os enumera de forma taxativa, não permitindo, assim, a aplicação analógica da lei. Assim, o número dos direitos reais é taxativo, sendo assim considerados somente aqueles elencados na lei, entre parênteses, numerus clausus, fecha parênteses, ponto. Exemplo do princípio da taxatividade ou numerus clausus é o artigo 1225,
que elenca os incisos 1 ao 13. Lá no artigo 1225 diz: são direitos reais, 2 pontos. Inciso 1, a propriedade. Inciso 2, a superfície. 3, as servidões. 4, o usufruto. 4, o usufruto. 5, o uso. 6, a habitação. 7, o direito do promitente comprador do imóvel. 8º, o penhor. 9º, a hipoteca. 10, a anticrese. 11, que foi incluído pela lei número 11.481 de 2007. 11, a concessão de uso especial para fins de moradia. 12, que foi incluído pela lei número 11.481 de 2007. 12, a concessão de direito real de uso. E o 13, que também foi incluído pela lei número 13.465 de 2017, a 13 a laje. Esses são exemplos, né? O inciso 1 ao 13 do artigo 1225 é um exemplo clássico do princípio da taxatividade ou números clausus. Quinto princípio, letra E, princípio da tipicidade. Em decorrência do princípio da taxatividade, os direitos reais existem de acordo com os tipos legais. Entretanto, quando se diz princípio da tipicidade, ou seja, que seja tipificado pela lei ou pela norma, a estes correspondem os direitos reais. São definidos e enumerados determinados tipos pela norma, e só a estes correspondem os direitos reais. F. Princípio da perpetuidade. Diferentemente dos direitos obrigacionais, que pela sua natureza são eminentemente transitórios, no direitos reais, a propriedade é um direito, entre aspas, perpétuo, fecha aspas, pois não se o perde pelo não uso, mas somente pelos meios e formas legais. 2 pontos. Desapropriação, usucapião, renúncia, abandono, etc. G. Princípio da exclusividade. Sobre uma mesma coisa, não existem 2 direitos reais de igual conteúdo. Nos direitos reais, sobre coisa alheia, existem 2 sujeitos. Cada um deles exerce o direito real direta e imediatamente direitos distintos sobre a coisa. H. Princípio do desmembramento ou da elasticidade. Os direitos reais podem se desmembrar do direito matriz, que é a propriedade, surgindo os direitos reais sobre coisa alheia. Quando estes se extinguem, a titularidade plena retorna ao proprietário, entre parênteses, fenômeno da consolidação, fecha parênteses.